Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Intercedendo pela Graça. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Êxodo, no capítulo 32 e o versículo 11. E esse texto nos diz o seguinte: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Depois que os israelitas começaram a adorar o bezerro de ouro, Deus julgou que eles haviam ido longe demais e anunciou que destruiria o povo e faria de Moisés uma grande nação. Mas em vez de aceitar a oferta divina, Moisés implorou ao Senhor para que mostrasse graça ao povo, e Deus cedeu. O livro de Êxodo, no capítulo 32, do verso 1 a 14, levanta duas questões importantes. Em primeiro lugar, a oferta divina de destruir o povo rebelde e abençoar Moisés foi um teste para o profeta. Deus queria que ele demonstrasse quanta compaixão tinha por esse povo tão desobediente. Moisés passou no teste. Como Jesus, ele implorou misericórdia para os pecadores. Isso revela algo muito interessante. Às vezes, Deus também pode permitir que enfrentemos oposição. Ele pode permitir que passemos por um crisol para que Ele, as pessoas e o universo observador vejam quanta compaixão temos pelos rebeldes. Em segundo lugar, essa passagem mostra que oposição e desobediência são oportunidades para revelar a graça. A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. Mas, quando elas menos merecem, temos vontade de oferecê-la. Quando a irmã de Moisés, Miriam, o criticou, ele clamou ao Senhor para curá-la da lepra, que está lá no livro de Números, capítulo 12. Quando Deus ficou irado com Coré e seus seguidores e ameaçou destruí-los, Moisés prostrou-se com o rosto em terra para implorar pela vida deles. No dia seguinte, quando Israel resmungou contra Moisés pela morte dos rebeldes e Deus ameaçou destruí-los, Moisés caiu sobre seu rosto e pediu a Arão rapidamente que fizesse expiação por todos eles, o que está em Números, capítulo 16. Com mansidão e abnegação em meio ao crisol, em meio à tempestade, em meio a perseguições e injustiças, Moisés buscou a graça em nome daqueles que certamente não a mereciam. E um fator muito importante, extremamente profundo, nós aprendemos com o estudo de hoje. Nós temos que orar por aquelas pessoas que nos fazem mal. Temos que interceder por elas. Como eu disse há alguns estudos atrás, é mais fácil falar do que fazer, né? O discurso sempre é mais bonito, né? Mas vamos combinar aqui uma coisa. Esse é o caminho que Deus espera de nós. Eu sei que não é fácil. É extremamente difícil, doloroso. Exige um desapego enorme da nossa parte. E quando eu digo desapego, eu quero dizer que nós temos que nos livrar do ódio, da mágoa, do sentimento de tristeza, da vontade de se vingar, de responder à altura, de procurar justiça por outros meios. Mas o apelo de Deus hoje é que nós façamos igual Moisés fez. Vamos orar por essas pessoas e que a graça dele possa agir por essas pessoas. E o que é interessante para finalizar nosso estudo é que todas as vezes em que Moisés intercedeu por aqueles que até o atacavam e eram desrespeitosos com ele e mais ainda com Deus, Deus fez justiça. Mostrou graça, mostrou misericórdia, mas ao mesmo tempo fez justiça. E é sempre bom lembrar o que Deus fez com Jó. Depois que Jó começou a orar por aqueles que o apedrejavam injustamente, Deus restaurou a vida de Jó.
e ele foi 2 vezes mais bem-sucedido, mais rico do que ele era antes de tudo aquilo que ele passou. Então, o apelo do Senhor hoje é esse. Tome a decisão de agir com misericórdia, orar por aqueles que nós julgamos que não merecem, por aqueles que nos fazem mal e deixar que Deus faça a justiça. Ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é Ezequiel, do capítulo 4 ao capítulo 7. Um grande abraço e, com a permissão desse Deus misericordioso, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.